A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50.000 graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro. Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando. Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra.
Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas. Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova. Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova. Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias, afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã. O que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170 mil anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Flagra! Parece que 2 estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos.
O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tândem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro, e pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos.
Não podemos ver isso a olho nu. Estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine duas estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas duas. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a anã vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá.
Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a próxima Centauri, ou as outras duas estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Oh, espere, tem outro problema. Veja bem, a próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Tá, nosso Sol também faz isso, mas a próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Ah, tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alpha Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alpha Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alpha Centauri A.
Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius. Mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alpha Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço, ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui.
Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente. E o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora uma pequena rocha espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 km de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno.
Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Imagine algo tão poderoso que poderia romper os átomos de seu corpo em uma fração de segundo. Esse algo está correndo silenciosamente pelo espaço. Não está extinto, não está vivo, está preso no meio. Se esse monstro aterrorizante estivesse se movendo em direção à Terra, estaríamos condenados. Então, será que é isso? Os astrônomos descobriram um objeto espacial rápido e poderoso passando pela nossa galáxia Via Láctea a mais de 177 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer foguete que já fabricamos. Esse bizarro objeto espacial recebeu o nome de Estrela Zumbi. Tudo porque ele é a parte restante de uma estrela que morreu há muito tempo, mas ainda está se movendo. Essa estrela zumbi é um tipo de objeto chamado magnetar, uma bola super pequena e super pesada do tamanho de uma cidade, mas mais pesada que o Sol. Isso a torna um dos objetos mais densos do espaço. Somente os buracos negros são mais densos. Ei, não vamos nos esquecer de mim. Os magnetares também têm um campo magnético incrivelmente forte. O do nosso zumbi é 100 trilhões de vezes mais forte do que o da Terra. Isso é tão forte que, se o magnetar chegasse perto da Terra, poderia destruir todos os cartões de crédito do planeta apenas com seu magnetismo. Apenas com seu magnetismo. E não poderíamos mais fazer compras. Além disso, se uma pessoa chegasse muito perto de um magnetar, cerca de 1000 quilômetros, ele poderia separar seus próprios átomos. E eles não poderiam mais fazer compras. Felizmente, esse magnetar está muito distante e não está se aproximando de nós. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele estava a cerca de 15.000 anos-luz de distância da Terra. Essa é uma distância enorme, portanto você ainda não precisa se preocupar com a desconexão de seus átomos. Os astrônomos avistaram o magnetar zumbi pela primeira vez em 2008, e como apenas cerca de 30 magnetares são conhecidos em nossa galáxia, essa foi uma descoberta rara e sortuda. Os cientistas usaram telescópios espaciais como o Hubble e o Gaia para observá-lo ao longo do tempo. Foi assim que descobriram que ele estava se movendo muito mais rápido do que pensavam. Agora, os astrônomos estão tentando descobrir como essa estrela zumbi recebeu um impulso tão grande. A princípio, eles pensaram que, como a maioria dos magnetares, esse nasceu quando uma estrela gigante explodiu em uma supernova, e o núcleo remanescente se tornou uma estrela de nêutrons superdensa. De acordo com a teoria deles, isso poderia ter acontecido perto de algo chamado remanescente de supernova HB9. Isso faria sentido, pois a maioria dos magnetares é criada dessa forma. Porém, quando rastrearam seu movimento, descobriram que a estrela zumbi estava se movendo muito rápido e indo na direção errada para ter vindo da HB9. Eles rastrearam sua trajetória por milhares de anos no passado e ainda não conseguiram encontrar nenhuma estrela em explosão ou aglomerado de estrelas de onde ela poderia ter vindo. Isso significa que os cientistas agora têm mais um mistério em suas mãos. De onde veio essa estrela zumbi e como ela foi criada? Uma explicação é que ela veio de uma anã branca, que é o núcleo que sobra de uma estrela menor como o nosso Sol, depois que ela fica sem combustível. Normalmente, quando as anãs brancas explodem, são completamente destruídas, mas em situações raras, em vez de explodir, uma anã branca pode entrar em colapso e se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons pode então se tornar um magnetar. Essa maneira incomum de formar um magnetar também fornece pistas sobre outro mistério, as rajadas rápidas de rádio, FRBs. São flashes muito rápidos e potentes de energia de rádio vindos do espaço profundo. Algumas FRBs vêm de galáxias tão antigas que não deveriam haver mais nenhuma estrela explodindo. Mas se os magnetares podem nascer de anãs brancas em colapso, isso pode explicar como essas FRBs ainda estão ocorrendo. De qualquer forma, saber como os magnetares se formam poderia nos ajudar a explicar muitos eventos estranhos e poderosos que vemos em todo o universo. Mas até o momento a investigação ainda está em andamento e nenhuma resposta foi encontrada. Estrelas zumbis vagando pelo universo não é o único mistério que ainda não resolvemos. Em algum momento você poderá se deparar com uma delas enquanto viaja pelo cosmos, e ela se parece com nada.
A uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra, há um buraco. Um vazio que tem muito poucas galáxias. Essa é uma região aproximadamente esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia Via Láctea poderia caber ali milhares de vezes. É um misterioso grande vazio na constelação de Bootes. Faz sentido. Veja bem, as galáxias parecem uma teia gigante. A maior delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos galácticos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Esses vazios constituem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 300 milhões de anos-luz de largura. O grande vazio é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, eu não estava por perto na época, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até pensavam que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas, e sua atração gravitacional ficou mais forte. Elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas, e elas continuaram atraindo cada vez mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar mais do centro, formando galáxias. Se você visitasse um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5, esqueceria tudo sobre vazios e supervazios, e até mesmo estrelas zumbis. Em vez disso, você precisaria se concentrar em sobreviver, pois a região esconde um enxame de mais de 100 buracos negros bem no meio. E esses buracos negros não estão apenas parados lá, eles estão trabalhando, moldando e aglomerando sem parar. Palomar 5 é um grupo de estrelas localizado a cerca de 80 mil anos-luz de distância de nós. Normalmente, aglomerados como esse são densos e bem compactados, com estrelas todas agrupadas. Mas o Palomar 5 é diferente. Ele está espalhado e tem uma enorme cauda de estrelas que se estende por 30 mil anos-luz. Essa bela cauda é chamada de cauda de maré. É como se as estrelas estivessem se espalhando para fora do aglomerado, criando um longo rio de luz. Caudas de maré como essa são raras e difíceis de estudar. Aglomerados globulares como esse são muito antigos. Alguns são quase tão antigos quanto o próprio universo. Mas o Palomar 5 também se destaca porque é o único aglomerado que conhecemos que ainda tem uma cauda de maré ligada a ele. E os buracos negros dentro do aglomerado podem ser os culpados. Eles estão puxando as estrelas do aglomerado, bagunçando suas órbitas e atirando-as para fora do aglomerado. Ou seria atirar com um estilingue? Não sei. De qualquer forma, essas estrelas são o que compõe a cauda de maré. Com o tempo, mais e mais estrelas são lançadas para fora. O Palomar 5 tem muito mais buracos negros do que o esperado. Cerca de 20% da massa do aglomerado é composta de buracos negros. Mais de 100 deles, cada um com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol. É claro que o Palomar 5 não vai durar para sempre. Em cerca de 1 bilhão de anos, o aglomerado se desfará completamente. Até lá, todas as estrelas terão desaparecido, deixando para trás apenas os buracos negros. Esses buracos negros orbitarão a Via Láctea como um remanescente fantasmagórico do aglomerado que costumava estar lá. Embora esse aglomerado já seja bastante assustador, há algo ainda mais sinistro que você pode ver no espaço: nuvens espessas de gás e poeira chamadas nebulosas. Uma das mais incomuns é provavelmente a NGC 2392, localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e se tornou popular devido à sua aparência incomum. É basicamente um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. As caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. O centro se assemelha a uma bola de barbante, mas na realidade é uma bolha de material soprada no espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Uau! Durante décadas, a viagem no tempo foi considerada impossível. Mas esse físico acabou de decifrar o código usando a mecânica quântica. Ele está tentando provar que os loops de tempo podem realmente existir sem quebrar a realidade. Então, esse poderia ser o primeiro passo real para a construção de uma máquina do tempo? Na vida cotidiana, estamos acostumados com o tempo avançando em linha reta.
Ele vai do passado para o presente e para o futuro. Era assim que as pessoas o viam antes de Einstein, porque é assim que ele nos parece. Mas quando Einstein apareceu, ele contou uma história muito diferente. Ele mostrou que tanto o espaço quanto o tempo são tecidos juntos, como um tecido flexível, em uma coisa chamada espaço-tempo. O próprio espaço pode se dobrar e se torcer, e o tempo faz o mesmo com ele. O tecido do espaço-tempo se dobra e se curva quando colocamos objetos pesados nele, como planetas, estrelas ou buracos negros. Quanto mais pesado o objeto, mais ele será esticado e curvado, desacelerando o tempo ao seu redor. Filmes como o Interestelar mostram isso muito bem. Embora os personagens passem apenas algumas horas no planeta, quando retornam à espaçonave, 23 anos se passaram para o astronauta que estava esperando lá. Porque a gravidade extrema do buraco negro distorce o próprio tecido do espaço-tempo, e quanto mais perto você estiver dele, mais devagar as coisas acontecem para você. Parece loucura, mas é assim que nosso universo funciona. E não se trata apenas de buracos negros. Todos os objetos maciços, como o Sol, por exemplo, dobram o tecido do espaço-tempo ao seu redor. É também por isso que os planetas orbitam em curvas. Tudo isso deu aos físicos uma pausa. Se podemos dobrar o espaço-tempo, será que podemos dobrá-lo de tal forma que façamos um loop com ele? Seria como fazer uma viagem que se dobra sobre si mesma, o que significa que, se você a seguisse, poderia voltar ao passado e vivenciar os mesmos momentos novamente. Isso seria muito insano. Imagine que você caminha por um corredor e espera sair por uma porta no final. Mas, em vez de uma porta, você se encontra exatamente onde começou, caminhando para o seu passado. Eles criaram esses loops imaginários e os chamaram de curvas temporais fechadas, Closed Time-like Curves, ou CTCs. Mas imagine como seria difícil fazer algo assim. Sim, objetos pesados podem esticar e torcer o espaço-tempo, mas mesmo essas coisas maciças ainda não fazem um loop no tempo. Elas apenas o desaceleram muito fortemente. É hipoteticamente possível, mas isso exigiria condições verdadeiramente extremas. Por exemplo, se o buraco negro receber um pequeno impulso extra girando, ele poderia teoricamente dobrar o espaço-tempo ao seu redor em um loop. Há também algumas ideias malucas, como matéria exótica e buracos de minhoca, mas todas elas são especulativas. Mas vamos supor que exista uma maneira de criar um CTC. Criá-lo não é o nosso único problema. É aqui que começam os paradoxos. Se um loop temporal pudesse existir, ele não criaria contradições? O paradoxo do avô é apenas um exemplo. Se você seguir um grande loop como esse e acidentalmente impedir que seu avô conheça sua avó, isso significaria que um de seus pais nunca nasceu e que você também não nasceu. Então, em primeiro lugar, como você pôde viajar de volta no tempo? Ou o que acontece com você depois disso? Há outras ideias como essa, como destruir sua máquina do tempo antes de usá-la ou dar a William Shakespeare suas próprias peças. Há infinitos paradoxos possíveis. Tudo isso está acontecendo por causa da entropia. É uma das principais leis da física. Essa ideia de que o caos no universo sempre aumenta. As coisas começam como algo normal e estruturado, mas acabam se desintegrando, tornando-se estranhas e caóticas, e nunca mais podem voltar atrás. O gelo derrete, mas nunca volta à sua forma original por conta própria. Nossos corpos envelhecem em vez de ficarem mais jovens. Nós nos lembramos do passado, mas não do futuro. Todos esses são exemplos de entropia. Então, por exemplo, se a viagem no tempo fosse possível, como a entropia se comportaria? Um vidro quebrado se consertaria sozinho? As pessoas ficariam mais jovens e perderiam suas memórias? É exatamente assim que nascem paradoxos como o paradoxo do avô. Bem, é aqui que a teoria recente muda tudo. O físico Lorenzo Gavassino teve uma ideia interessante para explicar essa questão. Ele abordou o mambo-jambo quântico, trabalhando com algo chamado flutuações quânticas. Veja, o universo nunca está completamente parado. Mesmo no espaço vazio, no menor nível possível, há constantes mudanças aleatórias na energia. Essas são as flutuações quânticas. São como pequenos e imprevisíveis solavancos que entram e saem da existência. Sim, nosso universo é estranho assim. É como um lago. Em uma escala normal, ele parece liso, mas se você der um zoom muito próximo, verá pequenas ondulações imprevisíveis que se formam e desaparecem o tempo todo. Nosso universo é o mesmo com as flutuações quânticas. Essas flutuações ocorrem em toda parte e se tornam realmente importantes quando lidamos com coisas como buracos negros e loops de tempo.
Agora, voltemos aos loops de tempo. Gavassino diz que em um loop temporal, as flutuações quânticas mexem com a entropia de uma forma estranha. Idealmente, o caos deveria aumentar como de costume. Estamos envelhecendo, nosso traje espacial está ficando cansado, as coisas quebradas não se consertam sozinhas e assim por diante. Mas parece que em vez de sempre aumentar, o caos em um loop temporal pode diminuir aleatoriamente. Isso significa que coisas que deveriam ser irreversíveis, como envelhecer ou quebrar algo, podem de fato se reverter. Portanto, sim, se você tentar fazer algo radical durante uma viagem no tempo, não funcionará. Se você tentar impedir que seu avô se torne seu avô, o universo poderá reverter essa mudança, fazendo com que pareça que ela nunca aconteceu. Se você viajar para o passado, suas memórias podem desaparecer, o que significa que você não se lembraria do futuro de onde veio. E se você tentar quebrar a causalidade, o universo pode simplesmente remover a contradição. O tempo sempre encontraria uma maneira de se corrigir, evitando paradoxos. Na verdade, os cientistas já suspeitavam disso há algum tempo. Muitos deles acreditavam que se a viagem no tempo fosse possível, o universo evitaria de alguma forma paradoxos estranhos. Basicamente, ele se certificaria de que tudo o que acontece deve ser logicamente consistente com ele mesmo. Bem, o trabalho de Gavassino basicamente deu uma prova matemática disso usando a mecânica quântica. É claro que havia outra teoria maluca, a de múltiplos universos. Você definitivamente viu isso nos filmes. Ela diz que quando viajamos no tempo e mudamos algo, simplesmente criamos uma nova linha do tempo. A antiga permanece, mas essa teria um rumo completamente diferente. Mas essa ideia tem mais a ver com ficção científica bacana do que com matemática e física reais. Mas isso significa que a viagem no tempo realmente existe? Bem, não neste momento. Mesmo que os loops de tempo possam existir na teoria, isso não significa que eles existam de fato na vida real. Stephen Hawking, por exemplo, achava que esses loops temporais eram impossíveis. Ele disse que o universo funciona de tal forma que simplesmente impediria a formação de loops de tempo. Ele até organizou sua famosa Festa do Viajante do Tempo, e infelizmente ninguém apareceu. Mas muitos físicos ainda acreditam que a viagem no tempo é impossível, pelo menos em uma escala macroscópica. Eles até meio que conseguiram fazer isso. Por exemplo, equipes de Oxford e Viena queriam ver se conseguiam reverter um único elétron no tempo, e eles conseguiram fazer isso dentro de um computador quântico. No entanto, o efeito foi minúsculo, apenas uma fração de segundo. Recriar isso normalmente seria absolutamente insano. Se quiséssemos ver algo assim naturalmente, teríamos que observar 10 bilhões de elétrons por segundo durante toda a idade do universo, e mesmo assim só veríamos uma vez. Quanto mais partículas eles tentavam rebobinar, mais erros apareciam. Com um elétron minúsculo funcionava bem, mas quando eles chegaram a 3, a precisão caiu pela metade. Mas mesmo que nunca encontremos uma maneira de viajar no tempo, entender todas essas coisas ainda pode nos ajudar muito. Isso nos ajudaria a estudar os buracos negros, o universo primitivo e até mesmo a tecnologia quântica. Portanto, embora as máquinas do tempo ainda sejam ficção científica, essa pesquisa está nos aproximando da compreensão do nosso universo. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait, deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do
experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso, Pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seitá. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha.
Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada, portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte.